Oi, aqui é a Ju, do Revelando Livros, e o vídeo de hoje é como estão as minhas metas de 2026. Esse vídeo, na verdade, era para ter saído, era para eu ter gravado ele, né, em junho, que é a metade do ano, mas eu resolvi gravar agora porque acabou que eu tinha outros planos para junho, então eu vou gravar agora em julho, né, estou gravando, e já está postado para vocês. E assim, gente, esse ano, eu vou ser sincera que eu não fiz muitas metas, tá? Teve anos que eu fiz bem mais, que eu fui mais ambiciosa, mas esse ano, principalmente por conta da minha profissão, que eu finalmente me formei em psicologia, tô trabalhando com avaliação neuropsicológica, eu falei, poxa, também não dá pra eu querer focar só na leitura. Não que antes eu focava só na leitura, mas como eu era estudante, eu conseguia conciliar melhor as duas coisas. Então, a minha meta no geral era não perder o hábito da leitura, né? E tentar continuar lendo mais ou menos o que eu lia nos passados, né? Faz um tempo já, faz uns 3, 4 anos que eu leio por volta de 100 livros por ano. Um pouco mais, um pouco menos. Então, a minha ideia não é assim, ser uma meta, mas ser uma coisa que eu estou na cabeça, sabe? De eu tentar ler, tentar sempre, enfim, que eu tiver um tempinho, dar uma lidinha, mas também sem me cobrar a ponto de, tipo, ser uma coisa que eu faço sem prazer, né? Uma coisa que eu faço por obrigação. Eu sou uma pessoa muito metódica, muito organizada, então eu amo fazer metas. Amo. Tipo, eu sou obcecada por metas, por organizações. Eu sei que tem muita gente que não trabalha dessa forma, que não consegue, não gosta de metas. Eu amo. Então, assim, eu sempre tento fazer uma ou outra, tá? Eu vou ser bem sincera com vocês. Adoro, então funciona pra mim. Então eu sempre faço algumas metas. Então, a minha primeira meta, que era manter o hábito de leitura, eu estou conseguindo. Então, eu tenho lido 7 a 10 livros por mês, todo mês, então acredito que vai dar tudo certo. Né? Vamos ver nessa segunda metade do ano, mas até agora tava dando tudo certo, tô conseguindo ler. Vocês estão vendo tanto pelos vídeos de leituras quanto vídeos de lidos, né? Então, a fim está dando tudo certo. Mas confesso que esse ano eu tô lendo bastante livros bem medianos, eu sinto que 90% das minhas leituras estão sendo tipo 3 estrelas. O que é normal, né? Assim, faz parte, mas ainda assim eu tô sentindo falta de ter livros que eu gosto mais. Talvez eu esteja, enfim, escolhendo errado, ou enfim. Vamos ver, né? Se mais pra frente eu consigo mudar isso. A minha segunda meta esse ano também era focar mais nos livros encalhados, ou seja, comprar menos e ler o que eu tenho na estante disponível, tá? O que acontece, principalmente quando, desde 2020 eu comecei a criar conteúdo, mas principalmente desde 2023, 2022, eu comecei a receber muitos livros. E mais livros do que eu dou conta de ler. Então, mesmo que eu lia, sei lá, 150 livros num ano, eu recebia 150. Então, acabava que, assim, estava completamente sem espaço. No começo desse ano, final do ano passado, eu acabei doando 100 livros, e ainda assim eu já tô sem espaço. Então, mesmo doando 100 livros, a minha estante já tá cheia, né? Eu acabei doando pra minha escola, né, que eu estudava no ensino médio, então foi muito legal. E assim, é muito bom poder retribuir um pouco do que eles fizeram por mim, que também me ajudaram, né, a criar o hábito de leitura. E além disso, é bom que algumas histórias elas já passaram por mim, já fizeram sentido pra mim e agora podem fazer sentido pra outra pessoa, né? Ainda mais na adolescência, que foi quando eu comecei a ler, né? Foi doada pra biblioteca ali do ensino médio, o que eu acho que faz muito sentido. Né, ensino médio e finalzinho do ensino fundamental ali, tipo, oitavo, nono ano também. E, bom, então assim, eu comecei a perceber que se eu não lesse os livros da minha estante, eu ia ficar sem espaço, eu ia começar a deixar muitos livros encalhados. Ler livros encalhados não é uma coisa que eu fiz agora. Faz anos que eu já tô tentando me organizar para ler mais livros encalhados, já fiz vários projetos, inclusive projetos que deram muito certo. Antes eu fazia um sorteio, em vez de eu escolher o livro, eu fazia um sorteio, então eu colocava o nome dos livros no papelzinho e aí eu sorteava. Esse ano eu já tô fazendo uma coisa diferente. Eu resolvi fazer uma lista de livros encalhados na minha estante. E eu separo por ano. De 2022, eu já li todos os livros, então não tem mais nada de 2022 na minha estante que eu não li, né? Obviamente tem os livros lidos. E aí eu fui para 2023. A primeira meta que eu firmei foi ler os 17 livros que estavam encalhados de 2023, parte 1. O que é essa parte 1? Até junho. Então eu fui lá, vim aqui no canal, olhei todos os meus vídeos de unboxing, anotei cada livro de unboxing que eu ainda não tinha lido e fiz essa lista. E aí no começo desse ano eu percebi que essa lista tinha 17 livros. Então eu tinha uma meta de 6 meses. Até junho de 2026 eu tinha que ler esses 17 livros. E eu consegui, tá? Eu li 2 por mês no começo do ano para tentar agilizar.
e eu consegui, então eu fiquei muito feliz. Então, assim, a minha estante está ficando mais atualizada, digamos assim. E eu tô comprando bem menos livros, acho que eu consigo contar nos dedos quantos livros eu comprei. Eu acho que foram menos que 3, inclusive. Então, assim, quero manter dessa forma. Óbvio, teve a Book Friday, eu quis comprar, olhei os descontos, não comprei. Então, assim, porque eu realmente tô com esse foco de ler os livros que estão na minha estante. Porque, gente, não é possível, não é normal. E também, sinceramente, a longo prazo tava me dando uma ansiedade. Olhar pra minha estante e ver os mesmos livros, e os mesmos livros não lidos, e aí eu falei, não, gente, não dá. Eu tenho que mudar isso, eu tenho que, né, enfim, fazer a minha estante rodar. E é isso que eu tô fazendo. Então, essa meta eu já consegui, eu fiquei muito feliz. Eu, inclusive, consegui ela não em junho, mas em maio. Então, fechei a meta um mês antes daquilo que era planejado. A minha terceira meta é uma meta que eu faço todo santo ano, tá? Faz uns 3, 4 anos, que é eu separo 10 títulos específicos, ou seja, 10 livros específicos que eu quero ler naquele ano. Normalmente eu faço a escolha com base em várias coisas. Primeiro, livros que estão mais encalhados. Segundo, livros que eu quero ler, mas eu sinto que eu preciso desse empurrãozinho, dessa coisa de vai ler esse livro mesmo. E também livros. Assim, eu tento escolher livros diferentes, de gêneros diferentes. Então tem romance, tem não ficção, tem livro nacional, tem livro LGBT, tem livro não sei o quê. Então, assim, eu tento juntar, diferenciar, sabe? Também para ler coisas diferentes. Eu gosto muito disso, diversificar as minhas leituras. Para quem ficar curioso aí de quais livros estão nessa meta, eu vou colocar o link do vídeo aqui embaixo, então é só assistir, tá? Eu fiz lá no comecinho do ano, e eu tô conseguindo ler um livro dessa meta por mês, que essa é a minha ideia, então eu tô conseguindo ler junto com os meses que estão passando, então tá super tranquilo, e a maioria desses livros eu tô gostando, o que é muito bom, tá? Porque como eu falei, tem vários livros que eu não gosto, mas normalmente esses que eu coloco em meta são livros que eu já quero ler. A minha quarta meta também é outra meta que eu faço todos os anos, que é X quantidade de livros, que eu acho que eu vou dar 5 estrelas naquele ano. Eu faço isso também para pegar aqueles livros favoritos na estante, que eu tô enrolando para ler, porque acontece. Só que nesse não são 10, e sim são 8 livros, tá? Esses também eu tô conseguindo ler um livro por mês, então na verdade eu tô quase acabando, né? Basicamente eu vou ler um livro em julho, se der tudo certo, em agosto, e essa meta também já estará, né, finalizada. Eu vou ser sincera que eu não tenho acertado. Acho que até hoje eu só dei 5 estrelas para de 6 livros que eu li até o momento, para 2 deles. Então eu tô perdendo, tá? Eu não estou boa. Mas a maioria deles eu dei tipo 4, 4,5. Então, assim, não tá tão longe do que eu achei. Assim, pelo menos ainda são livros que eu gosto. Assim, eu sei do meu gosto. Então, assim, eu já esperava. Mas eu fiquei triste de não ter acertado. Teve outros anos que eu acertei mais, assim, que eu achei que eu fui mais certeira do que dessa vez. Além disso, a quinta meta é uma meta que eu tenho desde 2025, então ela é mais nova. E essa meta é de praxe, gente, que é ler livros da Agatha Christie. Por quê? Em 2024, no Natal, eu ganhei da minha mãe, né, da minha família, o box inteiro da Agatha Christie, com 30, quase 40 livros dela. E aí eu pensei, gente, se eu for ler, tipo assim, um livro por ano dela, não vai dar certo, porque, né, são 40 livros. E aí, em 2025, eu coloquei a meta de ler um livro dela por mês. Então, eu li 12 livros. Só que aí, pra esse ano, eu sinceramente já estava um pouco cansada. Apesar de eu gostar muito dos livros dela, quando você lê muito do mesmo autor, parece que você está lendo o mesmo livro. E aí, às vezes, eu sentia que, tipo, ai, de novo. Apesar de eu gostar do estilo dela, são leituras curtas, de suspense, que tem a mesma pegada, e eu amo essa pegada, é uma leitura que eu me divirto muito. Eu falei, poxa, eu não quero ler mais 12, porque senão eu vou ficar louca. Então eu diminuí em 2026 para 8 livros da Agatha Christie, tá? Que assim, é um número bom, né? Ainda é um número significativo, porque eu tenho muitos livros dela não lidos, inclusive, ela é a autora que eu mais tenho livros acumulados, né? Da mesma autora, é a da Agatha Christie, então acaba que ela é um foco da minha leitura esse ano. É, né, para eu continuar lendo os livros dela. Então tá dando tudo certo também. Tô conseguindo, acho que eu já li 5, 5 ou 6 livros dela também. Então também tá para acabar essa meta, tipo assim, antes do final do ano, assim, lá por outubro, eu pretendo já terminar essa meta, já ter finalizado. Talvez até antes, vamos ver. Mas assim, os livros dela são super curtinhos, é um momento muito legal de leitura e eu resolvi colocar como meta porque eu não gosto de deixar muitos livros da mesma autora acumular. Eu acho que aí também acaba que você vai deixando, e quando vê, tá tudo acumulado. Então, assim, eu tô bem feliz, tô conseguindo ler. Então, assim, gente, tá tudo certo. Eu tô conseguindo manter, como eu falei, eu sou chata e metódica, então eu costumo seguir as minhas metas afinco.
E por último, na verdade, é uma meta que eu criei agora, assim, faz pouco tempo. Depois de ter terminado a meta de encalhados, eu resolvi criar outra, que agora eu vou ser mais comedida, não vou arriscar tanto, porque são muitos livros, mas eu quero ler pelo menos um livro encalhado de 2023, parte 2, por mês agora em 2026. Então, assim, antes eu tinha, sei lá, 6 meses para ler 17 livros. Agora eu tenho, tipo, sei lá, 6 meses para ler 6 livros. Então tá tudo bem, né? Claro que se eu conseguir, eu vou ler mais. Porque assim, gente, 2023, a partir de julho, então julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023, eu tenho mais de 50 livros encalhados. Então é muita coisa. Eu não vou conseguir ler esses 50 livros em 6 meses, tá? A não ser que eu até conseguiria se eu parasse todas as outras metas e só focasse nas leituras desses livros, né? Mas isso não vai acontecer. Até porque tem muitos livros que eu não sei se eu quero ler, ainda vou ter que ver se eu vou acabar doando numa próxima oportunidade ou se eu vou ler. Né? Eu tô um pouco mais crítica com as minhas leituras também. Mas eu quero ler pelo menos um livro encalhado por mês de 2023, porque senão, que nem eu falo, eu vou acabar lendo só os novos, só os que agora chegaram na minha estante, só o que agora eu comprei, apesar né, de estar comprando menos. Então, essa é a minha ideia, assim, também de tentar continuar lendo. E eu tô conseguindo, em junho eu já li um, então já até comecei antes a meta, né? Então, enfim, tô conseguindo, tô gostando, tá? E é isso, gente. O foco desse ano é continuar o hábito, principalmente, e ler os encalhados. Então, pra mim, se eu conseguir fazer essas duas coisas nas minhas leituras, eu já vou ficar muito feliz. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. E é isso!